seja bem-vindo à primeira capacitação do Ministério da Família, aqui da PAC. Está ao meu lado o pastor Elias Brenha, que é líder desse ministério. Pastor, tudo bem? Tudo bem, Kimberly. E você? Tudo bem? Também estou bem, pastor, e estou animada para o que vai vir hoje aí. O que a gente vai ter? Eu também estou animado. Deixa eu dar aqui o meu abraço também, mesmo que virtual, para todos os líderes do Ministério da Família, da nossa querida Associação Paulista Central. Estamos muito felizes, animados, porque 2022 está apenas começando, né? E tem muita coisa boa que vai acontecer ao longo desse ano, e é por isso que nós estamos aqui, para podermos juntos entender qual é o propósito do Ministério da Família na igreja local, Kimberly. Pastor, eu soube também que tem muitos convidados aí especiais. Quem que são eles? Olha, se eu fosse você, eu não levantaria da cadeira por nada, né? Ou do sofá, seja onde você estiver, porque nós vamos ter aqui um grupo de professores ao longo dessa nossa capacitação de primeiro nível, né? Então, nós temos aqui, olha, daqui a pouquinho, pastor Wallace Barbosa, que é o líder para o Departamento de Lar e Família para toda a América do Sul. Veja a responsabilidade e quanta coisa boa ele tem para nos dar, né? Para nos ensinar. Vamos ter aqui o Eduardo Lopes também, que vai trabalhar com você um pouquinho na questão de planejamento, como você pode planejar bem o teu ano de trabalho, de atividades. Vamos ter aqui também o pastor Erlo Brown, que é o nosso presidente, que vai estar falando para ajudar você a desenvolver melhor a sua liderança. Pastor Edilson Valiante, que é o líder do Ministério da Família para todo o estado de São Paulo, apresentando aqui materiais extraordinários que você vai poder usar ao longo desse ano. E eu vou estar falando também um pouquinho aí sobre as nossas atividades, agenda, projetos e tudo mais. Eu imagino que vai ser um momento muito especial. Não, e é por isso que você não pode esquecer o seu papel, a sua caneta, o seu celular. De qualquer forma, tente anotar tudo que vai acontecer aqui hoje, né, pastor? Prestar atenção em cada detalhe, que vai ser muito especial, tem bastante conteúdo para você. E eu quero, só aproveitando esse momento inicial, Kimberly, eu quero dizer para você, é o seguinte, olha, se você conhece alguém da área de família que não está conectado, pegue esse link, envia para ele, compartilhe esse link com outras pessoas e também eu vou estar aqui no chat aqui para interagir com você, tá bom? Então, se você tem aí alguma dúvida, diante de alguma coisa que você vai ouvir, olha, eu precisaria saber, tenho alguma questão aqui que eu quero discutir um pouquinho, eu vou estar aí para a gente conversar um pouquinho e para a gente interagir durante o nosso programa de capacitação. Quero conhecer você, então escreve o seu nome, a igreja de onde você está assistindo, quem é de Paulínia, quem é de Americana, Jaú também, esteja presente, a gente quer te conhecer, quer te ver junto com a gente aqui. Eu imagino que a gente tem aí a maioria da nossa liderança e muitos que talvez não estão agora vão poder assistir depois, né, Kimberly? Sim, porque vai ficar gravado no nosso canal, no YouTube, e a gente vai poder, então, manter esse contato e essa capacitação que vai ajudar você não apenas hoje, mas ao longo do seu trabalho durante o ano. Kimberly, posso fazer uma oração então para nós começarmos? Claro, pastor. Vamos iniciar então pedindo a presença de Deus aqui com a gente. Muito bem. Vamos agradecer a Deus pelo momento, pedir a Ele que esteja entre nós ao longo de todo esse nosso programa de capacitação. Feche seus olhos onde você está e vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, pela oportunidade que podemos, mesmo à distância, através das nossas redes sociais, conversarmos um pouquinho sobre esse importante departamento da igreja, o departamento do Lar e Família. E eu peço a Tua bênção para todos aqueles que aqui vão estar ministrando as suas aulas, oferecendo à nossa liderança preciosos conteúdos. Eu quero pedir sobre eles a Tua bênção. Quero pedir a Tua bênção, Pai, para toda a nossa liderança do Ministério da Família, em toda a nossa associação, em todas as nossas igrejas, que todos sejam alcançados nesse momento, mas, sobretudo, Pai, sejam revestidos do Teu poder, sejam imbuídos do Teu Espírito, para que eles façam, ao longo desse ano, um trabalho maravilhoso para o reino de Deus, em breve ser implantado definitivamente nesse universo, Pai. Que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos abençoe. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Kimberly, eu vou dizer então uma coisa, aproveitando aqui esse momento, posso apresentar o nosso primeiro convidado? Quem que é o primeiro e qual que é o tema dele, pastor? Olha aí, A gente olha. vai começar agora. Como que a pessoa tem que ficar em casa, Kimberly? Tem que ficar ligadinha, caneta, atenta. E o que mais? Papelzinho. Papel, celular. Você que está chegando agora, depois da oração, vão ter, né? Muitos convidados especiais, professores, né? Que vão dar dicas importantes. Vamos falar sobre projetos, agenda, Exatamente. E tem muita coisa boa por aí. Bom, eu quero então apresentar para você, com muito carinho, ele fez realmente uma manobra na sua agenda, ele organizou ali tudo para que pudesse estar conosco nessa nossa primeira capacitação. É o pastor Wallace Barbosa, ele é o líder para a área do Ministério da Família em toda a América do Sul. São muitos países, mas que bom a gente poder recebê-lo aqui para oferecer para você exatamente uma aula que vai te ajudar a entender qual é o propósito de Deus para o estabelecimento do Ministério da Família na sua igreja. Então, que Deus te abençoe, fique atento, seja muito bem-vindo, pastor Wallace, com o senhor, então, os momentos seguintes. Olá, queridos amigos e irmãos do Ministério da Família, que alegria poder estar aqui para falar com vocês. Quero agradecer ao pastor Bren, ao pastor Erlon Brau, por me convidar para estar aqui na PAC, esse campo tão querido que eu vivi aqui por muito tempo. Então, isso foi uma grande bênção, um grande aprendizado. Voltar aqui para tratar desse tema é muito relevante, porque o foco do Ministério da Família não é fazer eventos. Eventos é uma coisa importante, você sabe, é legal fazer, mas não é o foco principal. O foco principal é como podemos fazer, como devemos viver para salvar a nossa família e fazer a nossa família uma ferramenta de salvação para outras pessoas. Não é? Eu queria que você pensasse, por que a igreja imaginou o Ministério da Família? Por quê? Por que isso? Agora, tem uma pergunta mais relevante na minha cabeça e eu quero que você pense. A pergunta é, por que a igreja local, a sua igreja local, escolheu você e a sua família para liderar esse ministério? Sabe, isso não acontece assim, olha, vamos pegar qualquer um. Não. Quando isso acontece, a comissão para e pensa, que família nós podemos indicar como uma família de referência? Ninguém é perfeito, ninguém aqui é referência para nada ou para ninguém. Deus é a nossa referência. Mas a igreja imaginou que a sua família seria uma família tão saudável que poderia liderar, por influência, esse ministério tão fantástico da igreja. Olha que desafio. Seu desafio número 1 é colocar a sua vida e a sua casa em comunhão com Deus para ter a família mais saudável que você pode ter. Já tinha pensado nisso? Coisa importante. Sua família é muito especial para a nossa igreja, para a nossa comunidade, aí na sua cidade, aí no seu bairro, no seu distrito, na sua comunidade. Vamos avançar aqui um pouquinho, então. Qual que é o desafio? Qual o papel? Né? Então, em parceria, nunca pode esquecer disso, em parceria com o pastor distrital e departamental do Ministério da Família, da APAC, você planejar, organizar e executar as ações que colaborem com fortalecimento. Essa é a palavra-chave, com fortalecimento das famílias, porque todos nós vivemos no drama do grande conflito. E você sabe, você sente, na minha casa eu sinto, na sua casa você sente os dramas. Então, em parceria, o que fazer? Planejar para executar ações que fortaleçam as famílias. Segundo, estimular o discipulado dos filhos. Você sabe que muitas igrejas elas morreram, e algumas vão morrer, espero que a nossa não morra, porque os pais não cuidaram dos seus filhos. Então, um desafio nosso é colaborar com as famílias para que o ensinamento da verdade seja passado de geração em geração, ok? Promover o entrosamento e a vida em comunidade entre as famílias. A igreja é composta de famílias, e às vezes são famílias, não no pai, a mãe e os filhos, não é assim, mas tem uma senhora, né, divorciada com os filhos, tem um senhor divorciado com os filhos, tem um casal sem filhos, tem um casal já de anciãos, que os filhos já foram embora, tem os jovens solteiros, tem como atender essas pessoas, pensar em como entrosar todos para que possamos viver em comunidade. Aí o PG
né, os pequenos grupos, a unidade de ação, vai ser uma fortaleza para que isso possa acontecer, nesse entrosamento e fortalecimento da igreja a partir das famílias. Viu como é um negócio fantástico? Viu como é lindo o seu ministério? E, por último, envolver as famílias, todas as famílias, não importa como elas estão configuradas nesse momento, no programa e nos programas, né, talvez melhor nos programas e projetos missionários da igreja. Tem um projeto missionário da igreja? Tem, e sempre temos. Como é que eu vou fazer para que as famílias se envolvam no Impacto Esperança, 10 dias de oração, Semana Santa, Semana de Colheita, no reencontro? Como é que eu vou mobilizar? Porque a igreja, ela perde muitos membros por problemas de família. Mas a igreja resgata muitos membros através da vida das famílias. Olha que desafio lindo e fantástico temos nas mãos. Então, aqui um verso bíblico e uma passagem de profecia para nos ajudar. Começa com Daniel 12:3, homens e mulheres que viverem de forma sábia, primeiro lá na sua casa, e justa, brilharão. Brilharão. Então, você tem uma família saudável, vai brilhar a sua casa, a sua vida. Mas, olha o que o texto diz. As pessoas e os que conduzirem outras pessoas ao caminho certo brilharão como estrelas para sempre. Não uma estrela que se apaga, mas uma estrela para sempre. Então, tarefa número 1, cuidar da minha família, fortalecê-la para ser saudável. Isso é uma bênção, brilha na igreja, a ponto de que outros se inspirem para avançar e possam também ser salvos pela nossa influência. E aí, a minha família e a sua brilhará para sempre na eternidade. E aqui, uma passagem de profecia, Deus requer que seu povo brilhe como luz no mundo. O povo, todas as pessoas. Não é somente dos pastores que isso se exige, mas de todos os discípulos de Cristo, todos nós. Então, esse trabalho de salvar pessoas é uma tarefa de cada um de nós, especialmente do Ministério da Família. Por quê? Porque é lá que acontecem os grandes dramas. E é lá que o Senhor nos salva, e é lá que o inimigo tenta nos destruir. Ok? Eu vou com a minha família, é um tema que eu escolhi para tratar com você, desafio do Ministério da Família. Primeira coisa, estimular as famílias a viver os propósitos do CRM. Então, a nossa vida tem que ter a comunhão, relacionamento e missão. Então, o nosso desafio é tentar encontrar caminhos para que as famílias vivam. Então, estimular, o que podemos fazer para estimular que as famílias, de fato, vivam o CRM, serão fortalecidas. Quer ver só? Por exemplo, desafio número 1, na comunhão, levar cada família a viver e desfrutar a beleza de estar com Cristo na primeira hora do dia. Primeiro, colocar no coração da igreja, da família, esse desafio de fazer o culto, de buscar o Senhor em oração na primeira hora do dia. Há projeto para isso? Há. Seu desafio, estimular as famílias a viver essa realidade ou essa verdade. Relacionamento, fortalecer os vínculos entre os membros da família. Pai, mãe, filhos, como é que eu faço? Que programas, que atividade eu posso fazer para fortalecer o vínculo entre os membros da própria família? Para quê? Para que, como famílias fortes, se envolvam com outras famílias e na vida em comunidade, através das redes dos pequenos grupos, como eu já falei na de ação, elas possam ter relacionamentos sadios e fortes. Por quê? Se a família não tem relacionamento sadio, eles vão se esfacelar. Se uma família com outra não tem relacionamento sadio, vai se esfacelar. E aí a missão da igreja e do Ministério da Família, que é fortalecer e dar saúde emocional e espiritual para a minha casa e salvar outras, não vai acontecer. Isso é fundamental para o Ministério da Família. E, por último, como Ministério da Família para o CRM, preparar as famílias para ser instrumento de salvação e resgate. E os nossos outros palestrantes trarão aqui maneiras, ferramentas, projetos para que isso se torne uma realidade. Então, qual é o foco? A sua casa ser uma fonte de bênção, de salvação e de resgate, né? Salvar os que não conhecem e trazer de volta os que se apartaram. Ok? Quais são as ênfases do Ministério da Família? Quais são as ênfases? Para que você possa entender, para que você possa saber para onde queremos caminhar. Primeiro, estimular as famílias a participar ativamente da escola sabatina. Toda divisão está num processo, num trabalho
árduo de dinamizar, de fortalecer a escola sabatina. Aonde é que a escola sabatina acontece? Fala para mim, é na igreja? Não, é em casa. É em casa que o pai faz a lição, compra a lição, faz a assinatura da lição para as crianças. É em casa, na hora do culto, que você estuda a lição. Quando você faz sozinho uma lição. Por que as pessoas fogem da escola sabatina? Por um motivo, porque não estudam em casa a lição. É por isso que acontece. Então, como família, a escola sabatina é fundamental, porque lá estudamos as doutrinas, as verdades da igreja, para fortalecer emocionalmente, mas, sobretudo, espiritualmente, a sua casa. Então, ênfase número 1, estimular para que as famílias estudem, participem ativamente da escola sabatina, em casa, dos pequenos grupos, não é, aí na sua igreja. Outro aspecto fundamental, outra ênfase fundamental, envolver as famílias na busca e atendimento de interessados no estudo da Bíblia. O que vamos fazer para despertar? Então, vamos trazer aqui, Casar de Esperança, por exemplo, vai despertar as pessoas para querer conhecer mais da verdade. Então, não é só esperar o interessado vir, é participar ativamente como família para descobrir interessados, para descobrir famílias, amigas, parentes, para que eles possam vir, ser estimulados, para que possam estudar a Bíblia com a minha família. E nós temos um projeto muito importante que vai ser tratado sobre esse tema, para ajudar você e a sua casa a ser uma ferramenta de salvação. Vamos avançar um pouco mais? Despertar, olha só. Bem ao ponto, despertar nas famílias a responsabilidade de integrar, cuidar, desafiar as novas gerações para maior compromisso com Deus, com a igreja e com a missão. Nossos filhos precisam ser despertados, porque o mundo está aí, uma maneira avassaladora, com influências, com série, com filme, com programa, com jogos, com internet, com tanta coisa que pode ser saudável, mas pode ser uma maldição. Nossa tarefa é despertar também, criar caminhos para despertar na igreja essa integração das gerações que estão já maduras para transmitir com respeito e valor, os valores da verdade, para os seus filhos. É fundamental a gente, olha as palavras-chave aqui, integrar, cuidar, desafiar as novas gerações para o maior compromisso. Com quem? Com Deus, com a sua família, com Ele mesmo, né? Com o seu casamento, que são casados, com a igreja e especialmente com a missão. Porque se a comunhão está morta, não haverá missão. Agora, se a gente só se alimenta, e a gente não partilha, não faz sentido. Chegará uma hora de que a comunhão não faz sentido. Não faz sentido para o seu filho também perceber ou imaginar que a igreja, que a fé, é dos pais, é dos meus pais, dos meus avós. Aí a pregação do evangelho morre, a sua família desanima, enfraquece, morre, Cristo volta e perdemos tudo. E esse não é o foco. O ministério da família, integrar, cuidar, despertar, desafiar, criar caminhos. Faça um desafio na sua casa. Outro dia, uma pessoa, olha, eu vou tirar um final de semana por mês para ter um projeto missionário no orfanato, num asilo, estou descobrindo, para ir com os meus filhos, para que eles possam perceber, sentir e descobrir como viver a verdade, né, através da própria vida. Se você não planeja isso, então você, como líder, pode dar dicas de como isso pode acontecer. Um ponto tremendamente importante é tornar a mensagem adventista e sua missão, percebe? Sempre a mensagem e a missão. Eu tenho uma mensagem, conheço a verdade, eu não partilho, de que adianta? Nada. Eu partilho, mas eu partilho o quê? Eu não sei nem a verdade para mim, o que vai adiantar? Nada, será ineficaz. Então, veja o que essa ênfase chama a atenção. Tornar a mensagem adventista, não é qualquer mensagem, adventista não é mensagem cristã, é cristã adventista, dos nossos valores bíblicos, da volta de Jesus, não é? Mais relevantes no seio da família, no seio da sua família. Tornar a mensagem relevante. Então, você criar caminhos de estimular as pessoas, as famílias, para tornar essa mensagem cada vez mais relevante. Onde? Na igreja?
excelente. Mas aonde é que acontece o milagre? É na sua casa, no seio das nossas famílias, da minha e da sua. E esse drama, não tenha dúvida, é para pastor, é para líder de família, é para quem é da divisão, da união, da associação, não interessa, porque isso aqui é a vida humana, a minha, na minha e na sua casa. Vamos avançar um pouquinho mais. A liderança do Ministério da Família deve planejar, olha só, um programa que satisfaça as necessidades específicas da sua congregação e comunidade. Ah, porque lá na igreja tal... Não, na igreja tal é a igreja tal. Ela é diferente da sua igreja. Olhe para a sua igreja. Veja as necessidades dela. É uma igreja pequena, tem 50 membros, tem 80, tem 4 mil. Né? Como é que estão configurados os desafios? Aí você consegue fazer, de fato, alguma coisa efetiva que vá atender às necessidades daquelas pessoas. Porque se você e eu fazemos um programa que não atende à necessidade das pessoas, para que serve? Não serve para nada. Né? Então, ao parar, antes de planejar, para um pouquinho para conhecer a realidade da sua comunidade, da sua igreja, do seu distrito, para que você possa, de fato, ser uma bênção. Você monta a sua equipe, junta pessoas mais novas, pessoas mais veteranas, de repente, uma pessoa que está sozinha, um solteiro, monta uma equipe que possa ser, que represente a sua igreja, de fato, para que os programas possam ser efetivos e alcance a necessidade de cada um, e todos se sintam incluídos. Que desafio lindo, não é? Contribuir de forma integral e intencional com os demais departamentos. Olha que coisa interessante. O seu foco não é o Ministério da Família. É como o Ministério da Família vai poder ajudar toda a igreja. Então, por exemplo, vai ter Impacto Esperança. Como é que nós nos envolvemos como Ministério da Família para apoiar o pessoal, né, do Ministério Pessoal que está avançando com o Impacto Esperança. Vai ter Semana Santa. Como é que nós organizamos as famílias para envolver-se na Semana Santa? Haverá o projeto Resgate. Como é que nós vamos essas famílias para o projeto Resgate? Percebeu? Esses projetos missionários da igreja, o nosso foco é contribuir de forma integral e intencional com os demais departamentos para o cumprimento da missão aí na sua igreja. Vai ter um programa, como é que a família vai colaborar? Vai ter lá, por exemplo, Batista da Primavera. Então, como é que os pais vão ajudar a colaborar, para orientar, para ensinar, para estudar com seus filhos? O nosso foco é como integrar. Por quê? Porque tudo acontece na família. É lá que a vida real acontece. Entendeu? Então, de forma integral, participar com todos, e de uma forma intencional. Qual é? Fortalecer a família, a partir da sua família, e como tornar essa família uma fonte, uma ferramenta de pregação e salvação, para trazer novos e para resgatar os que se foram, ok? O lar adventista, lar adventista. O que era um lar adventista? Essa é a pergunta. O que é um lar adventista? Olha só que citação interessante. Lar adventista, que é o que Deus quer construir aí na sua casa, não só a casa, o prédio, mas o lar. O lar adventista é aquele em que são vividas e ensinadas as normas e práticas adventistas do sétimo dia. Nós não estamos aqui para ser só cristãos, nós somos cristãos adventistas do sétimo dia. Lugar em que os pais e mães adventistas que creem na mensagem adventista, que falam da volta de Jesus, que creem, que pregam, que vivem essa realidade, recebem de Cristo a missão de tornar cristão os membros da família. E, para bem realizar dessa tarefa, os pais adventistas buscam com todo o auxílio que lhes é possível conseguir. Lar adventista no prefácio. O desafio é grande, eu sei. Você fala, pastor, primeiro ano que eu estou aqui recebendo o Ministério da Família. É grande desafio, sim, é verdade. Não é? Mas, ore ao Senhor, conversa com o seu pastor, entra no site da APAC, verifica quais são os programas, dá uma olhada nesse vídeo outra vez, eu vou deixar o PowerPoint aqui para você poder olhar, ver de novo, ver outra vez. Olhe para a sua igreja com amor e com respeito, com carinho e com oração. E o Senhor vai mostrar para você qual a melhor forma, a melhor maneira
de construir uma família saudável para ser também uma inspiração para a Senhora da Igreja. E como liderar esse movimento de fortalecimento espiritual na casa, de salvação para os que fora, de resgate para os que saíram, mas, sobremodo, para o lar eternal, para a família do Senhor. Porque o Deus, quando criou a família no começo, não era para ter morte e ter fim. Era só para a gente viver eternamente com Ele. E o plano não mudou. O plano continua o mesmo. Ele só teve uma mudada de direção, mas o plano continua o mesmo. E o Senhor em breve voltará. Ele quer a sua casa, Ele quer a sua família, Ele quer a família do seu vizinho, dos seus amigos. Ele quer cada um de nós, da igreja, reunidos com a sua família para sempre. Um forte abraço, Deus abençoe você, mãos à obra, será uma linda bênção. Será desafiadora? Será, mas no Senhor, com o batismo do Espírito Santo, você e sua casa conseguirão alcançar essas bênçãos para a igreja com comunhão, relacionamento e a missão. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Pastor Wallace, muito obrigada aí por apresentar a importância do Ministério da Família para a nossa igreja local. Tenho certeza que você aí que está de Americana, Paulínia, anotou tudo que foi falado e continue, porque agora a gente vai ter um professor aqui com a gente, o professor Eduardo Lopes, aqui do NASP, vai falar sobre planejamento estratégico. Olá, sejam muito bem-vindos. Neste momento, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, neste treinamento especial do Ministério da Família, quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre planejamento estratégico. Talvez você se pergunte, mas por que será que nós vamos falar de planejamento estratégico? Parece que é um tema muito empresarial, mas eu quero, antes de iniciar falando um pouquinho de conceitos técnicos, eu quero compartilhar com você um conceito que eu extraí do Espírito de Profecia, que diz o seguinte: alguns podem ser postos a trabalhar nos valados, e assim, mediante sábio planejamento, a verdade pode ser pregada em todos os distritos. Este conceito que eu extraí do Espírito de Profecia vai embasar aqui o nosso trabalho, porque pode ser que você esteja assumindo agora a sua missão no Ministério da Família. Você não conheça muito bem, e a nossa ideia aqui é contribuir um pouquinho com ideias. Você receberá durante toda essa capacitação várias sugestões, dicas que o pastor Elias Brenha vai compartilhar com você. E aí, independente de onde você estiver, como nós lemos no texto de Ellen White, independente da sua localização, você poderá tomar mão dessas ideias, desses projetos, entender a sua realidade e assim transformar esse ministério numa bênção para a sua igreja. Então, acompanhe comigo nesses momentos que nós vamos falar um pouquinho de como é que podemos desenvolver um planejamento estratégico. Bom, o primeiro conceito que eu quero compartilhar com vocês agora, um pouco mais técnico, é sobre uma pergunta que deve estar aí na sua mente neste momento. O que é planejamento estratégico? E um conceito muito rápido que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: planejamento apropriado para se projetar um conjunto de ações para atingir um resultado claramente definido. Veja, você melhor do que ninguém conhece a realidade da sua comunidade, da sua igreja, da sua localização. Então, com base em tudo aquilo que você vai assistir hoje aqui, você já deve estar pensando, desde quando foi eleito para esse ministério, em planos, ideias. Mas a primeira coisa que nós temos que pensar é: o que você quer alcançar? Qual é a meta que você quer alcançar? No final do ano, em 31 de dezembro, você quer olhar para trás e ser feliz com tudo aquilo que você fez, mas o que você quer dizer? Poxa, eu consegui fazer isso. Então, o planejamento estratégico, ele é esta ferramenta que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo estabelecido. Muitas vezes, e eu gosto sempre de falar isso nas minhas aulas, que nós nos frustramos muito. Nós queremos fazer várias coisas, vários projetos, várias ideias, mas por uma falta de uma metodologia, de um plano, nós levamos durante todo o ano, nos cansamos, fazemos um monte de coisa,
mas não alcançamos o nosso objetivo. Sabe por que nós não alcançamos? Muitas vezes porque nos faltou um método. Como Ellen White disse, mediante sábio planejamento, nós podemos sim alcançar os objetivos que estabelecemos. Então eu quero compartilhar um pouquinho com você como pode ser esse passo a passo. Veja bem, geralmente eu dedico um semestre inteiro para falar sobre planejamento estratégico. E aqui eu não tenho um semestre com vocês, eu tenho mais alguns minutos. Então eu quero, de forma prática, levar esse conceito que nós vimos de Ellen White, que sabe planejamento, nós vamos poder espalhar o Evangelho. Então, no seu ministério, no Ministério da Família, como é que nós podemos fazer isso de uma forma muito prática? A primeira coisa que nós podemos e devemos aprender é que nossa comunidade está em um ambiente. E esse ambiente, então, ele é composto por várias coisas. Mas antes de entrar nos detalhes desse ambiente, eu quero te mostrar as fases do planejamento. Basicamente, temos 4 fases. A primeira fase é a fase do diagnóstico. Lembra que eu estava falando do ambiente? Então, você precisa conhecer o ambiente onde você está. Se você está chegando aí na sua igreja, você ainda não conhece, mas você já foi eleito para esse ministério, tente estudar o seu ambiente, a sua igreja, a sua comunidade. Faça um diagnóstico estratégico, converse com as pessoas, converse com os antigos líderes, converse com os anciões ou as anciãs, converse com o pastor, vá até a associação, converse com o departamental de família, tente entender o que já foi feito e como podemos melhorar. Então, faça um diagnóstico. A segunda etapa é você tentar entender qual é a missão desse ministério, qual é a missão dessa organização, o Ministério da Família. Todo departamento tem uma missão, tem uma razão de ser, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre isso. Mas depois que eu faço essa análise de onde eu estou, entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as oportunidades que nós temos, quais são as ameaças que podemos enfrentar neste ministério. Então, eu parto para relembrar qual é a missão desse ministério, qual é a missão da nossa organização, da nossa igreja. A terceira etapa, eu tenho que ter alguns instrumentos para medir o meu avanço do meu plano. Então, você tem que ter algumas formas de medir se você está caminhando bem ou não. Vou passar um pouquinho mais para frente para vocês. E, por último, um plano que não é controlado e avaliado, ele dificilmente chegará ao final de forma exitosa. Então, temos que lembrar dessas quatro fases. E eu quero, então, falar da primeira, do que estávamos compartilhando sobre os ambientes. Quando falamos de ambiente, nós precisamos lembrar que nós temos basicamente 2 ambientes. Nós chamamos isso de ambiente contextual e nós temos o ambiente relacional. De uma forma muito simples que nós podemos entender, a igreja está no meio desses 2 ambientes. E no ambiente contextual, a sua igreja, a sua comunidade, ela está inserida em algum aspecto demográfico, em algum aspecto cultural, sociocultural. Você precisa entender. Sabe, eu morava em uma cidade, numa capital, e mudei para o interior. Por mais que eu estava no mesmo estado, existia cultura totalmente diferente. Eu precisava entender a cultura daquele novo lugar que eu estava chegando. Por mais que era a igreja adventista do 7º dia, a forma de pensar, a forma de fazer programa, a forma de envolver as pessoas era diferente. Então eu preciso entender os aspectos culturais onde eu estou envolvido, para que o programa que eu vou propor, ele tenha êxito. Lembre, o planejamento estratégico é para evitar as frustrações. Então você precisa entender os aspectos culturais, os aspectos tecnológicos. Nós estamos vivendo uma fase, olha só, no passado nós não tínhamos esse momento aqui. Eu teria que ir em cada igreja falar esses 20 minutos que eu estou falando aqui com vocês. Mas agora, graças à tecnologia, nós podemos falar de uma só vez. Então você tem que estudar todo o ambiente contextual onde a sua igreja está envolvida, porque isso pode impactar
tremendamente. Estude o ambiente da sua igreja. E aí, tente entender o ambiente relacional. Como é composto o ambiente relacional? O ambiente relacional é composto por outras denominações. Quantas denominações aí na sua região fazem programas parecidos com o Ministério da Família? Eu sei que várias igrejas têm programas para a família e são bons programas. Será que você não precisa entender? Porque você pode, muitas vezes, atrair pessoas que gostam desses tipos de programa e podem fazer parte da nossa comunidade. Então, entenda o que as outras denominações estão fazendo. Outra coisa importante, avalie os membros, analise ele, tente estudar os membros. Os membros, eles são parte fundamental no seu planejamento. Não pegue o que você já fez no passado ou em outra igreja e tente implementar de qualquer jeito sem conhecer os membros da sua localização. Instituições superiores. Você já parou um pouquinho para ver qual o planejamento, quais são as ideias, os planos, os projetos que a APAC possui? Ou que a União Central Brasileira possui? Ou que a Divisão Sul-Americana possui? Ou que a Conferência Geral possui? Tente lá, entre no site, tente ver os programas, porque a igreja se relaciona com as instituições superiores. Eu costumo dizer que as instituições superiores são como um shopping center. Sabe aquele dia que você vai no shopping e você começa a caminhar pelas avenidas do shopping e você vê uma loja, vê outra. Não, eu preciso disso daqui, eu preciso daquilo ali. É assim que você tem que ver as instituições superiores. Você olha o programa que está sendo muito bem elaborado e veja, olha, eu acho que eu consigo pegar este programa, como eu conheço o ambiente contextual, como eu conheço o ambiente onde eu estou, eu consigo pegar esse programa aqui da APAC e utilizar neste formato aqui, nesta situação. Eu posso pegar essa iniciativa da divisão ou da união e aplicar neste contexto. Então você tem que olhar as instituições como um shopping e ver tudo que eles podem te ajudar. E aí, com o conhecimento que você criou do seu ambiente, lá da sua comunidade, da sua igreja, você consegue colocar cada programa desenvolvido pelas instituições superiores no momento correto. Então, por último, nós temos os interessados. Sabe, toda igreja tem interessados. Eles fazem parte do seu projeto? Tente incluí-los. Lembre-se, todas essas pessoas ou todas essas instituições, eles se relacionam com a sua igreja que está ali no centro. E você está vendo ali que está escrito uma palavra ali. Intenção estratégica. Sabe, o que é intenção estratégica? Leia comigo aqui. A intenção estratégica é o conhecimento da essência da organização. Você sabe qual é a essência da Igreja Adventista? Ou você sabe qual é a essência do ministério da família? Eu te convido a tentar descobrir. Se não souber, pergunte para o pastor da igreja, mande uma mensagem para o pastor Brenha, porque quando você tem ciência da razão de ser, da essência deste ministério, você vai conseguir, então, relacionar-se com todos esses interessados, com todas essas pessoas, essas instituições, e conseguirá fazer um plano de sucesso. Bom, caminhando, então, para a nossa parte final, depois que eu estudei todo o meu ambiente contextual, onde a minha igreja está, qual é o aspecto cultural, econômico, tecnológico, o que eu posso utilizar. Depois que eu avaliei internamente como são os meus membros, como são os interessados, como são as denominações que estão ao meu redor, o que eles estão fazendo e que eu posso me aproveitar também, como é a instituição superior, o que eles estão propondo. Depois que eu fiz toda essa análise, eu preciso desenvolver objetivos. Sabe, escrever objetivos não é uma coisa fácil. E como eu disse para vocês, de uma forma muito prática, eu quero ensinar vocês como é que a gente escreve objetivos. E eu vou dar uma metodologia muito simples para vocês, que é
a metodologia chamada SMART. Pode ser que você já tenha visto isso em vários lugares. Se você colocar aí no Google, metodologia SMART, você verá algo muito parecido. O SMART está em inglês, mas eu já apresento aqui na tela para vocês em português. O que é escrever um objetivo de forma SMART? Esse objetivo que você quer, depois de fazer todas essas análises, depois de descobrir qual é a intenção, qual é a razão de ser do Ministério da Família, esse objetivo que você vai desenvolver, ele precisa ser específico. Esse objetivo precisa ser mensurável. Ele precisa ser atingível. Ele precisa ser relevante, realista. E ele precisa ser medido em tempo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Muitas vezes, dando aula por esse Brasil, eu já ouvi alguns objetivos assim. Queremos ter cultos inspiradores. O que é um culto inspirador? Você consegue medir ele? Ele é específico? A igreja tem vários cultos. Quais cultos que você quer que seja inspirador? Ele é atingível? Você vê que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir. Um objetivo que não é medido, ele não pode ser um objetivo, porque você não saberá se você vai alcançar ou não. Então, quando você criar um objetivo, que ele precisa ser nessa metodologia SMART. Por exemplo, desenvolver um programa para as famílias se confraternizarem durante o ano de 2022 no Distrito X. Muito bem. Ele é específico? Sim. Eu quero desenvolver um programa de confraternização. Ele é mensurável? Olha, ele é mensurável. Só que eu poderia melhorar, né? Eu falei um programa, mas qual vai ser a frequência? Então eu poderia melhorar da seguinte forma: desenvolver um programa onde as famílias se reúnam durante 2 vezes no ano de 2022. Eu consigo medir se eu fiz 1 ou 2 vezes. Se eu fiz apenas 1, eu não alcancei 100%. Ele é atingível? Eu não sei. Pode ser que 2 vezes seja muito para você, ou pode ser que seja pouco, mas você que vai determinar se ele é atingível ou não. Ele é realista? É a sua realidade. Ele é relevante? Você pode dizer assim para mim, ele não é relevante, nós já temos muitos eventos aqui na nossa igreja. Então, faça aquela análise e veja aonde está a oportunidade de desenvolver um programa. Ele é medido no tempo? Sim, eu disse que é em 2022. Então, você viu que é uma forma fácil de escrever? Então, escreva o seu objetivo e verifique se ele está nessa metodologia. Porque desta forma, você, o seu ancião, o pastor da igreja, todos poderão ver e acompanhar se você está conseguindo atingir. Lembre-se, eu estou mostrando isso não para que as pessoas avaliem o seu programa, mas para que você não se frustre. Porque o que eu vejo de pessoas, tem vários planos, chega no final do ano, frustração, porque se perdeu durante o caminho. Tá bom? Agora, depois que eu desenvolvi o objetivo, ele por si só não vai me ajudar a realizá-lo. Então eu quero ensinar você mais uma metodologia, e é a última neste encontro, tá bom? Eu quero ensinar você, então, a escrever as suas metas. Uma forma muito simples. Objetivo é algo geral. E o conjunto de metas, ele me ajuda a alcançar o objetivo. Tudo bem? O conjunto de metas me faz alcançar o meu objetivo. Como é que eu, então, escrevo as minhas metas? Eu escrevo lá, eu levo aquele objetivo e o que eu quero alcançar? Eu quero alcançar famílias de interessados que se relacionem num pequeno grupo na nossa igreja. Quem vai ser envolvido? Nesse projeto das famílias interessadas, eu vou envolver o Ministério da Família, o Ministério da Mulher, o Ancianato, o Diaconato, todos os envolvidos. Sabe para que isso? Para que, faltando uma semana, e agora, quem é que vai me ajudar? Você já tem que colocar aqui quem está envolvido. O pessoal do som que tem que ligar. Onde você vai fazer esse evento? É na nave da igreja? É na sala dos jovens? Você tem uma sala especial do Ministério da Família? Não, é num parque, é na casa de um irmão. Onde você fará isso? Qual o prazo? Por quanto tempo será esse pequeno grupo da família? Qual o tempo do encontro? Por
que você está fazendo isso? Ele tem alguma relação com a sua intenção? Lembra que eu falei da intenção? Ele tem alguma relação com a sua intenção, com a sua razão de ser esse ministério? Porque muitas vezes a gente faz eventos por fazer eventos. Não. Por que você está montando esse pequeno grupo para famílias interessados? Escreva aqui. Por fim, como é que você fará isso? Como que você vai executar este PG? Nós vamos reunir no dia tal, vamos ter uma abertura, vamos ter ali um lanchinho, o anfitrião vai fazer uma breve abertura, vamos ter pedidos, agradecimentos. Você tem que montar o como. E, por fim, quanto custa? Tudo tem custo. Tudo vai custar alguma coisa. Então, você precisa saber. Eu espero que, durante esses minutos que nós passamos aqui, de uma forma simples e objetiva, você consiga planejar os seus eventos, o seu ministério da família durante este ano de 2022. Aproveite este curso, aproveite as ideias, as estratégias que o pastor Elias Brenha está compartilhando com vocês neste momento, para que você possa encaixá-los no seu planejamento. E assim você chegue no final do ano, lembrando como o nosso primeiro texto de Ellen White, mediante sábio planejamento, vamos expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, professor Eduardo, por trazer tantas informações importantes aqui para a gente. Essa capacitação aqui, não sei se você já percebeu, mas está muito rica, tem muitos convidados especiais. E o próximo também é líder da família, em especial aqui do estado de São Paulo, o pastor Edilson Valiante. É um prazer estar com vocês aí, líderes de família da Associação Paulista Central. É um privilégio trabalhar com as famílias, não é verdade? Nós tivemos 2 anos muito complicados e limitantes para o Ministério da Família. Eu sei que alguns de vocês foram nomeados agora, estão assumindo a sua posição agora, mas eu entendo também que tem um grande grupo de vocês que já estão há algum tempo envolvidos no Ministério da Família. E me dirijo especialmente para vocês agora. Vocês sonharam lá em 2020, ter uma programação exuberante com a igreja e, infelizmente, a pandemia nos pegou. E nós tivemos que fechar as nossas igrejas, todos aqueles planos, né, dos encontros de casais, dos passeios, das atividades que vocês tinham programado para o departamento, não aconteceram. No fim de semana de família de 2020, nós tivemos uma linda transmissão via YouTube, via Face, e muitos de vocês participaram, aos milhares, e nós agradecemos grandemente o envolvimento de vocês. Bom, chegou o 21, agora então a coisa vai ficar mais simples e mais fácil. A pandemia já está na história, e nem tanto assim, não é verdade? E aí então nós decidimos fazer nas datas ali do Dia das Mães, o fim de semana da família, alguma coisa a nível de união, e vocês também estiveram conosco, e muitas das famílias da União Central, da Paulista Central, foram abençoadas. Mas chegou agora 2022. Minha gente, nós precisamos de um envolvimento agora sério. Porque a gente sabe que com a vacina e com as coisas, né, mais abertas, nós não entendemos como que essa pandemia funciona, o vírus funciona. A gente já está num outro nível, as nossas igrejas estão praticamente abertas. E eu gostaria de convidar vocês a sonharem grande nesse ano de 2022, para o Ministério da Família. Certamente o pastor Elias, a quem eu agradeço, vai trazer os recados para vocês de datas, de eventos, mas nós gostaríamos de deixar bem claro que este ano é um ano da família. Tudo aquilo que você tinha planejado ou tem planejado, nós imaginamos e com a graça de Deus irão acontecer aí na sua igreja. Portanto, meus líderes, aproveitem o ano de 22 para marcarem a sua igreja com o Ministério da Família. Boas programações, boas atividades, coisa preparada com muito gosto, que eu sei que vocês fazem, os caprichos e etc. Portanto, aproveitem esse ano. Eu tenho certeza que será um ano de muitas bênçãos para o Ministério da Família
aí na sua igreja. Eu sei também que o Ministério da Família, às vezes, depende, não é? Talvez, de uma igreja mais próxima, ou uma igreja maior ajudando uma menor, fazer eventos conjugados. Busque isso também. Pode ser que você tenha aí uma igreja pequena, seja líder de uma igreja pequena, e que não tenha, talvez, a estrutura de ter uma programação maior. Mas, em alguns momentos, vale a pena você fazer aí na sua igreja, seja do tamanho que for, e em alguns momentos pode ser que seja interessante você fazer alguma coisa distrital. O pastor da sua igreja poderá ajudá-lo tremendamente nesse processo. Portanto, usem e abusem da imaginação, da criatividade, do bom senso, da sabedoria, para fazer com que as famílias estejam cada vez mais sólidas. Nós sabemos que o diabo está aí, e um dos alvos claros dele, nós percebemos isso, é um dos sinais dos tempos, é a luta contra a família. Ele quer destruir a família. Portanto, mesmo que a pandemia tenha causado um certo isolamento, vocês ficaram aí distantes uns dos outros, famílias, né, conviveram muito, os índices de divórcio e separação aumentaram, infelizmente. Mas nós temos certeza de que neste ano, com a intervenção, com a oração, com a comunhão de vocês, vocês terão um ano muito abençoado. Eu gostaria de repartir com vocês alguns materiais que nós temos preparados no departamento para todos. O primeiro deles é este aqui, Bem-vindo. É um curso de lar e família, é um mini programa de encontro de casais no sentido bíblico, contendo a mensagem adventista. Na realidade, para nós, temos uma linguagem mais plana aqui, é um estudo bíblico. E nós tomamos uma decisão aqui que eu gostaria de compartilhar e fazer um apelo a vocês. Vocês sabem, o líder da família é um exemplo para a igreja. Toda a liderança, o pastor, os anciãos, o diaconato, as anciãs, são os líderes da igreja, são exemplos. E se alguém tem que dar o exemplo na área de família, é você, certamente. E Deus vai lhe capacitar para que você encontre pelo menos esse ano um casal não adventista, um parente, um amigo, um vizinho, seja quem for, e comparta com ele. Ofereça a ele a possibilidade de estudarem com você a Bíblia. Nós temos esse slogan inspirado, não é? Através de nós. É através do casal, líder de família, da nossa igreja, aí na sua igreja, que vocês vão partilhar, pela sua influência, a Bíblia com alguém. Aproveitem esse material, nós temos à disposição. Aliás, já vou abrir aqui todo o material que eu estou aqui apresentando, ele estará nas mãos de vocês, via o seu pastor, aí a partir do mês de março. Tá? O pastor vai liberando esse material a vocês, nós temos em quantidade, para que você, através da sua influência, vá dizer assim, olha, eu estou dando estudo bíblico para a família tal, e você também convide os irmãos da igreja a se engajarem no mesmo projeto, e por isso você vai receber uma quantidade considerável desse material para o seu trabalho. Nós temos também um presente especial para você, líder de família. Tá? É esse livro aqui, olha. Não é uma coisinha simples, não. É um material poderosíssimo, poderosíssimo. Esse material, ele é uma fonte de recursos, uma fonte de sermões, de palestras, de toda sorte de materiais que vocês poderão usar durante esse ano. Ele tem um nome assim curioso, né? É o Research Book, é um livro de pesquisa, é um livro de busca. Aqui dentro, esse material preparado pela Divisão Sul-Americana e pela Conferência Geral, vocês vão encontrar aqui dezenas de ideias, sugestões de palestras. Você pode usar esse material para dividir temas nos encontros, nas programações de família da sua igreja. Portanto, usem esse material rico
tá? Que este ano tem um tema básico que é resiliência. Resiliência é uma virtude que o cristão tem que ter, que as famílias, né, os pai, mãe, filhos devem ter. Nós preparamos também uma revista para cada família da igreja. Nós estamos sugerindo que você guarde essa revista para a semana, o fim de semana de família, lá em junho, de acordo com o calendário da associação. Então, cada família da igreja, vocês poderão usar esse material numa palestra ou algum outro recurso, mas vocês vão presentear e vão fazer aí algum tipo de concurso, algum tipo de promoção, para que as famílias leiam. Não é aquela revista que a gente ganha, acha bonita, dá uma folheadinha e joga ali no canto. Não. Criem, vocês com criatividade, vão inventar coisas para fazer com que esta revista seja realmente lida por cada família da igreja que você pertence. E por último, olha quantos materiais nós temos, quanta coisa boa. E nós temos que agradecer à Divisão Sul-Americana por esse empenho. E nós estamos, aí já é uma tradição aqui na União Central, se não é na sua igreja, faça com que aconteça isso. De acordo com a orientação do pastor da sua igreja, com o calendário do distrito, vocês terão aí no mês de setembro, outubro, as quartas-feiras, dedicadas ao estudo de um livro de Ellen White. E este ano nós vamos estudar o maior discurso de Cristo. Nós também já adquirimos, estará à disposição de vocês um livro desses, para cada família participante nos cultos de quarta-feira. E você vai criar aquele programa, aquela propaganda, aquela motivação para que os nossos cultos realmente aconteçam. E nós sabemos que alguns irmãos têm limitações de tempo, de trabalho, de estudo, e não podem estar na quarta-feira. Portanto, incentivem para que eles leiam em casa. E o precioso desse livro, que além do conteúdo inspirado por Deus, ele tem também um questionário, um estudo acompanhando, onde você vai ali ter, de forma bem mais clara, através de perguntas e respostas, você vai captar ou vai fazer com que o conteúdo desse material chegue ao coração dos irmãos de sua igreja. Eu só tenho a dizer mais uma coisa. Nós aqui, na União Central, e tenho certeza que também na Associação Paulista Central, nós estaremos orando pelo sucesso do seu trabalho junto à Associação Ministra. E que você seja um líder de família abundante, que você realmente seja aquilo que Deus espera. E por isso, muita oração, muito trabalho, e que Deus nos abençoe em 2022. Temos convidados importantíssimos aqui hoje. Você acabou de ouvir o pastor Edilson Valiante falar aqui com a gente. Muito obrigada, pastor, pela sua participação também aqui na nossa capacitação. E agora você vai ouvir outra mensagem muito importante com o presidente para a região central aqui de São Paulo, o pastor Erlon Brown. Olá, meu amigo, tudo bem? Eu queria te agradecer por você ter aceito o desafio de ser um líder da família. Não sei se é você sozinho que está se responsabilizando ou se você fez uma dobradinha aí com a sua esposa, fazendo o trabalho em família, seja como for, eu acho que você aceitou um desafio extraordinário. E se eu não vou nem falar isso aqui, senão o pastor Brenha vai achar alguma coisa especial, mas eu vou dizer o seguinte, é um dos departamentos hoje mais importantes da nossa igreja. Sabe por quê? O mundo está indo para o seu final. E, neste momento, podem ter certeza que todas as pessoas estão precisando de um suporte, estão precisando de uma ajuda. As pessoas estão doentes. E eu vou dizer para vocês, inclusive nós, os pastores, estamos passando também por problemas como vocês estão passando. Então, nós estamos juntos no mesmo barco. Já viu a expressão, estamos juntos? Mas, a despeito de estarmos juntos, a PAC não para e nós precisamos fazer a diferença. É por isso que Deus chamou você para fazer a diferença nesse ministério tão importante. E você está aprendendo muitos aspectos aqui, já aprendeu sobre planejamento, já aprendeu e conheceu um pouco dos materiais. E aqui
eu vou falar para vocês a respeito da liderança espiritual, da liderança neste departamento, para enfrentar as dificuldades que, eventualmente, você precisa ter sabedoria para trabalhar com a sua igreja. Então, queridos, a primeira coisa, quando a gente fala de liderança, as pessoas pensam em definição. E qual é a definição? Eu tenho várias. Um dia desse eu estava listando definições de liderança, eu achei quase 800. E hoje, pastor Breno, não vou falar 800 não, vou falar só uma, viu? Existe um autor que eu gosto muito, que eu quero até mostrar para vocês esse livro, eu vou até chegar mais perto aqui, Liderança Espiritual. O autor deste livro chama-se Henry Blackaby. E sabe o que ele diz? Eu gosto muito da definição de liderança de Henry Blackaby. Ele diz o seguinte: liderança espiritual é levar as pessoas a fazer a vontade de Deus. Então, você como líder do Ministério da Família, qual é o seu trabalho? O seu trabalho é justamente esse, levar as pessoas a fazer a vontade de Deus. O que você acha? Tem coisa mais importante na igreja do que você levar as pessoas a fazer a vontade dele? Parabéns! Você está no melhor departamento e eu espero que você seja um líder segundo o coração de Deus. E eu queria compartilhar com vocês aqui algumas coisas. Liderança servidora. Qual é o seu modelo de liderança? Às vezes, na área da família, ou mesmo dentro da própria família, as pessoas têm algumas dificuldades de relacionamento e é importante que a gente conheça alguns modelos. E você, como líder, para chegar ao final inteiro, envolvido e envolvendo e comprometendo mais pessoas, alguns princípios da liderança servidora, com certeza, pode ajudar você. Em primeiro lugar, a origem desse termo. As pessoas começaram a falar mais desse termo, liderança servidora, a partir de 1970, quando esse autor, Roberto Greenleaf, escreveu o seu livro e mostrou 10 princípios importantes que são fundamentais para ser um líder de verdade. Mas esse tema ficou mais popularizado quando James Hunter, um escritor muito conhecido, lançou esse livro, O Monge e o Executivo, mostrando a história da essência da liderança. E ali ele mostra alguns aspectos importantes. E apenas para ajudar a definição, olha o que diz Robert Greenleaf. O líder servidor é servo primeiro. Começa com um sentimento natural de um desejo de servir, para servir primeiro. Então, uma escolha consciente que leve a aspirar a liderar. É um desafio da liderança, né? Essa pessoa é nitidamente diferente daquele que é líder primeiro. Tem pessoas que querem ser o primeiro, né? Em todas as coisas, mas o líder servidor é aquele que serve, aquele que faz a diferença. Eu queria compartilhar com vocês, rapidamente, apenas recapitulando, os estilos de liderança que a gente conhece aí. Tem a autocrática, né? O líder decide tudo, já viram? E você, nesse departamento, precisa ter, compartilhar as ideias, divulgar, trabalhar com o pastor, trabalhar com a sua equipe de liderança. Então, a forma autocrática definitivamente não é uma boa opção. A outra é laissez-faire. Ele começa com muitas ideias durante o ano, vou fazer isso, vou fazer, mas não tem uma estrutura, como o doutor Eduardo falou aqui, de organização, de planejamento, e vai chegar ao final do ano, é o estilo laissez-faire. A igreja está do mesmo jeito que estava antes. Não cresceu, não desenvolveu. E você, como líder nomeado, você não vai querer ser esse tipo de líder. E o terceiro é a democrática. E a gente espera que você siga esse modelo, que é o líder que compartilha as suas tarefas, compartilha as suas opiniões. E dentro desse contexto, eu queria mostrar para vocês aqui que esse estilo de liderança, ele não é novo, não tem nada de novo. Só que as pessoas não o utilizam muito, porque eles não querem pagar o preço do que significa ser um líder servidor. E a gente vai passar aqui rapidamente uma visão tradicional de liderança e comparar com a liderança servidora. Por exemplo, o esquema tradicional é de cima para baixo, mas na servidora vem do fundo.
Às vezes as pessoas fazem um trabalho extraordinário e você não sabe nem quem está fazendo. Ela fala, eu prefiro ficar atrás dos bastidores. Essa é um pouco de liderança servidora. A parte tradicional, as coisas vêm primeiro. Quando você é um líder servidor, as pessoas vêm em primeiro lugar. E você da família precisa equilibrar, porque existem tantas pessoas que estão materializadas e se esquecem de amar as pessoas. E muitos estão usando as pessoas. E a família é uma defensora das pessoas. Por isso que a liderança servidora é extremamente importante para você e para o seu ministério. Na liderança tradicional, tem a visão de controlar as pessoas. Na ideia da liderança servidora, você lidera, você influencia as pessoas. E aqui está, tradicional tende a usar as pessoas, mas a liderança servidora desenvolve as pessoas. Então a família é um centro de desenvolvimento. Por isso ali os filhos crescem, desenvolvem, e esse departamento da família precisa ter esta visão de liderança e a sua responsabilidade. Trabalha até na linha de fundo, as pessoas vão em primeiro lugar, lidera as pessoas e desenvolve as pessoas. Olha a pirâmide de liderança, a forma tradicional e como deve ser um líder missional e um líder servidor. Olha a diferença. Onde está o líder? Na tradicional, o líder é o rei, quer ser o primeiro. Não, mas liderança servidora é aquele que começa a servir. Que diferença! Alguns exemplos para esse conceito ficar mais evidente para você, para mim. Por exemplo, olha aqui a história de Gandhi. Ele diz o seguinte, um covarde não é capaz de expressar amor, porque amor é uma prerrogativa de quem é bravo, de quem é líder servidor, de quem tem coragem para fazer a diferença. Que definição extraordinária. Olha o Nelson Mandela. Ele diz, seu heróico e incansável sacrifício tornou possível para mim estar aqui hoje. Portanto, eu darei o resto dos meus dias para cuidar de vocês. Então, o líder da família tem essa responsabilidade de cuidar das pessoas. Que coisa maravilhosa. Olha o que diz aqui Martin Luther King, esse pastor, ele diz, um homem será julgado por seu caráter e não pela cor da sua pele. Que coisa extraordinária. A família equilibra todas as coisas. Olha que papel, que função extraordinária você recebeu. Olha o que diz Madre Teresa. Nós não podemos fazer todas as coisas, ou melhor, nós não podemos fazer todas as grandes coisas, mas nós podemos fazer pequenas coisas com grande amor. A família deve ser esse departamento aí, que tem 1 Coríntios 13 encarnada no coração. Amor de sobra e fazer com que a igreja seja conhecida não apenas como a igreja que guarda os 10 mandamentos, mas como a igreja que ama profundamente as pessoas. E todas as pessoas que passarem ao redor da igreja vão saber que essa é uma igreja que ama. E tem uma música do Daniel Salles, né? Quando a igreja ama, todas as coisas mudam. Essa música deveria ser adotada, pastor Brenha, para o Ministério da Família. Quando a igreja ama, quando você e eu amarmos de verdade, o mundo verá exatamente quem é Jesus. Agora, qual foi o estilo de liderança que vocês acham que Jesus desenvolveu? Ele era um líder tradicional, um ditador? Como é que ele trabalhou? Olha o que diz Mateus 20, no versículo 25 até o versículo 28. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quer ser servo? Todo mundo quer ser servido. Olha, ele colocou a estrutura de liderança de cabeça para baixo. Olha como Jesus. E ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Que exemplo extraordinário do nosso maior líder, Jesus Cristo. Fundou uma igreja há mais de 2 anos e ela continua existindo. Quando existem tantas pessoas, empresas que às vezes não duram nem 10, nem 1 ano, às vezes a pessoa monta uma empresa, mas Jesus tem essa sua liderança baseada no amor, no sacrifício, na liderança servidora. Será que você não gostaria de refletir um pouco mais sobre o modelo de liderança que você e eu temos usado, uma vez que estamos aqui
valorizando e conhecendo, eu queria apresentar 8 aspectos importantes para que a gente possa mudar, cambiar a maneira de liderança que nós temos para um modelo servidor. Você topa? Você aceita o desafio? Então vamos lá, 8 passos para a gente mudar o nosso estilo de liderança. Primeiro, valorize as palavras das pessoas. Tem gente que vive desconfiando, né? Não, isso não é verdade. Valorize as palavras. Crie uma cultura de confiança. Olha aqui. Crie uma cultura de confiança. Aí você valoriza as pessoas. Você acredita que cada pessoa que você envolveu no trabalho da família vai cumprir o seu papel, vai atingir as metas, vai fazer os encontros da família. Jesus confiou aos seus discípulos grandes tarefas. Tarefas de estabelecer o cristianismo no mundo. E ele confiou naquelas pessoas. Tenha na sua equipe, na sua liderança, um modelo de confiança, uma cultura de confiança nas pessoas. Segundo aspecto, desenvolva outros líderes. Um líder que não faz líder não é líder. E você da família que está trabalhando agora, talvez você tenha muita experiência ou talvez nem tanto, traga outras pessoas para ajudar a formar. Um dia que você for chamado para outra área, já tem pessoas que podem substituir e o trabalho não vai perder a sua continuidade. Desenvolva líderes. Educação é fundamental. E Ellen White diz que educação e salvação é a mesma coisa. Então você, como líder, servidor, precisa trabalhar desenvolvendo pessoas. Ensine os outros a liderar pelo exemplo. Delegue responsabilidade e autoridade. Jesus pegou um grupo improvável de pescadores e impactou, fez com que eles transformassem aquela vida simples deles em pessoas que pudessem impactar todo mundo de então, segundo Paulo em Gálatas. Todos ouviram a respeito do Evangelho. Você não tem noção o que Deus vai fazer com você e a sua equipe, mas a sua liderança, a sua influência precisa ser servidora. Você precisa se modelar em Cristo Jesus. O terceiro aspecto, ajude pessoas com os seus problemas. Ninguém tem tempo para ninguém, né? E se você quer ser um líder servidor, escute e mostre compaixão. E o outro aspecto, preocupar-se com o bem-estar de cada um, de toda a igreja. Se você sabe que alguém está passando por dificuldades, além da sua estrutura de visitação, de apoio, a sua rede de apoio, você também vai estar sempre preocupado em ajudar, ouvir as pessoas nos seus problemas. Quarto aspecto, encoraje seus seguidores. Pessoas que estão ali na sua equipe de apoio, crie uma atitude do que eu posso fazer. Não, mas eu não sei. Você pode, faça junto, ensine. Faça o papel de líder, de torcida. Olha, eu vou delegar isso para você e vou estar torcendo para dar certo. Senão você vai ficar só sozinho, somente você fazendo as coisas e vai ficar extremamente sobrecarregado. E os resultados no cumprimento dos seus sonhos, das suas metas, serão inexpressivos. Portanto, querido, eu gostaria de dizer para você, compartilhe e incentive, encoraje os seus seguidores. Quinto aspecto, influencie. Faça com que as pessoas tenham desejo de agir. Às vezes, as pessoas não estão acostumadas a trabalhar no contexto da igreja. Nas suas empresas, outros lugares, eles trabalham muito bem. Então, influencie, encoraje, empodere. É aqui o quinto item, influencie. Isso pode mudar completamente a sua liderança e você ser um líder realmente servidor. Pense você, não eu. Seja altruísta, né? Tenha o foco nos outros. ênfase em nós e não apenas no eu. E mostre sempre empatia. É difícil? Não é difícil, né? A gente tem que aprender com Cristo Jesus. E esses pontos que estão sendo apresentados é para que nós possamos mudar o nosso estilo de liderança e nós possamos ser mais semelhantes a Jesus. Pense a longo prazo, não somente no hoje, amanhã. Aqui é interessante que até mesmo para você montar a sua agenda, a sua organização, talvez você quer o pastor Wallace para amanhã, mas você não consegue para amanhã. Pastor Wallace da divisão, pastor Brenha da APAC, pastor Valiante da União, precisa de tempo. Então, pense a longo prazo,
se você pensar a longo prazo, você consegue levar para as suas igrejas e, tecnologicamente, qualquer pessoa para te ajudar a incrementar o seu ministério. Mantenha o pé no presente, mas tenha uma visão de futuro. E o 8º aspecto, haja com humildade. O líder que bate no peito, eu sei, você vai ver que daqui a pouco ele está sozinho. Quer exercer uma liderança? Exerça a liderança como Jesus fazia. Uma liderança servidora, que sendo Deus se fez homem. Haja com humildade. Não se preocupe com títulos e poder. Não, aqui sou eu, o líder do departamento. Há um tempo atrás eu ouvi falar que alguém bateu numa mesa e falou, aqui sou eu quem manda. Se alguém bateu numa mesa, já perdeu a razão há muito tempo. Você, como líder, nunca vai bater na mesa em qualquer tipo de reunião, ou muito menos na comissão da igreja. Vai ser um líder humilde, assim como Jesus foi. E esteja disposto a fazer o que seja necessário para que o projeto caminhe. Instintivamente, assuma o papel de servo. Isso é ser liderança servidora. E Deus, Jesus, nos deu o exemplo, lá em João 13, 1 a 15, nós temos vários aspectos. E no livro Desejado de Todas as Nações, falando sobre a liderança de Jesus, tem um texto que eu gosto. Jesus, o que era servido por todos, veio tornar-se servo de todos. E por que ministrou a todos? Por todos que há de ser novamente servido e honrado. E os que quiserem partilhar dos seus divinos atributos, participando com ele da alegria de ver almas redimidas, devem seguir o seu exemplo abnegado, ou seja, ser semelhante a Jesus. Que tipo de liderança você e eu estamos exercendo? Jesus é o nosso exemplo de liderança servidora. Nós precisamos aprender a liderar como Jesus. O serviço é a lei do céu. E quando somos escolhidos para liderar neste mundo, neste ministério da família, somos escolhidos para servir. Pense nisso. Liderança Cristã, na página 20, diz o seguinte: procuram-se homens que sintam sua necessidade de sabedoria do alto, ou seja, dependência. Um líder da família precisa depender plenamente e permanentemente de Deus. Procuram-se homens que sintam sua necessidade de sabedoria do alto, homens que sejam convertidos de coração e que compreendam que são apenas pecadores mortais e que devem aprender as lições da escola de Cristo antes de estarem preparados para moldar outras mentes. Veja aí, olha que pensamento extraordinário para um líder de família, aprender de Cristo. Aqueles que se assemelham a Cristo no caráter, em bondade, misericórdia, lealdade dedicada à sua causa e obra, são os mais adequados para assumir responsabilidades de liderar, sendo um líder servidor. O que é que você me diz? Vamos aprender de Jesus? Eu espero que você ouça a voz do Espírito Santo e neste ano você faça a diferença. Mas um líder com humildade, aprendendo de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E antecipadamente, muito obrigado pelo seu envolvimento e pelo seu comprometimento com esse importante ministério da igreja. Vamos salvar mais pessoas. Muito obrigada, pastor Erlo, pela sua participação aqui na nossa capacitação. E eu também queria aproveitar para agradecer você que está nos assistindo, você das 7 regiões aqui da Associação Paulista Central. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim, continue aí sentadinho assistindo a gente, porque agora a gente vai ter o momento da agenda, onde serão apresentados também projetos para esse ano e alguns materiais importantíssimos que vocês vão usar com o pastor Elias Brenha. Eu tenho a plena certeza de que tudo aquilo que você já ouviu até agora, tudo aquilo que você já assimilou diante de tantos conceitos muito bons, né, de liderança, de planejamento, de filosofia, tudo isso está contribuindo para que você realmente tenha um ano muito eficaz, um ano muito produtivo no Ministério da Família da sua igreja. E eu quero aproveitar esse momento conclusivo do nosso treinamento para trazer para você alguns destaques importantes que estão na nossa agenda do ano e também algumas ideias assim práticas, rápidas, e é claro que você vai poder
olhar para esse vídeo várias vezes, você vai poder voltar e assimilar, mesmo que a gente passe meio rapidinho aqui, mas você tem condições de voltar e rever todo o conteúdo que vai ficar aqui gravado para você, tá certo? Então, vamos aos destaques principais da nossa agenda do ano do Ministério da Família, aquilo que nós, como associação, recomendamos. Então, vamos lá. Nós temos, ao longo do ano, 3 cursos para noivos. Então, é muito importante porque as pessoas procuram, as pessoas querem saber, e a associação sempre proporciona um treinamento, um preparo desses noivos para o casamento. E é bom que você saiba que nenhum noivo deve se casar sem ter feito o curso para noivos. Então, a associação oferece isso. Esse ano estamos começando excepcionalmente com o curso online, mas esperamos que a pandemia, ao longo aí do curso do ano, a gente tenha condições de já ter o curso novamente presencial. Então, o primeiro curso será dia 6 de março, esse será online, então as inscrições todas lá na associação com a nossa secretária. O segundo curso será 26 de junho e o terceiro curso, 25 de setembro. Então, essas são as datas para os nossos cursos para noivos. Uma data muito importante no calendário da PAC é o final de semana da família. Esse final de semana você tem que falar com o seu pastor, tem que estar no seu planejamento, que é o dia 10 a 12 de junho. Nesse final de semana, faça um programa espiritual, faça uma festa espiritual, com palestras, com temas especiais, com momentos especiais para as famílias. Então, começando na sexta-noite, indo até o domingo pela manhã. Faça uma mini semana de oração, faça uma santa ceia, faça palestras, seminários, simpósios, e você vai ter aí um final de semana muito especial. Eu quero chamar a atenção sua também, de você como casal do Ministério da Família, da PAC. Nós estaremos lançando no dia 3 de março, então preste atenção, porque isso é muito importante. Será primeiramente via Zoom com a Dilene Binger. Nós vamos estar lançando a Escola de Casais. Se você quer saber como isso vai funcionar, basta você, então, eu vou mandar o link para o pastor, vou mandar o link do Zoom para você, diretor do Ministério da Família ou diretora do Ministério da Família. Então, tem um detalhe importante aqui, eu quero ter uma via de comunicação rápida e fácil com você. Cadastre com o seu pastor e junto à associação um WhatsApp para você estar no grupo de transmissão das nossas informações, de tudo aquilo que o Ministério da Família da Associação vai proporcionar a você. Então, nós vamos estar lançando via Zoom, numa quinta-feira à noite, dia 3 de março, com a Dilene Binger, vamos estar lançando a Escola de Casais. E isso vai ser uma coisa extraordinária, porque vai começar agora em abril e vai até novembro. Isso é para casais, isso é para líderes, isso é para todos aqueles que querem realmente uma estrutura melhor de casamento, tá certo? Uma outra coisa, preste atenção que nós estamos começando daqui a alguns dias a nossa Escola Andrews. Estamos lançando também um curso pela plataforma da Escola Andrews, intitulado Família Cristã e seus Desafios. E quem vai estar conosco durante todo esse processo, ao longo do ano, será a Dilene Binger, o psicólogo Augusto César Maia, a Dilene e a Deise Reis. Dia 20 de março teremos aí a aula magna e vamos, então, começar esse processo. Isso é para todo mundo. Não tem limite de inscrição, tá certo? Então, você pode inscrever você como casal, pode inscrever toda a igreja, você vai receber aí as orientações para a inscrição do curso Família Cristã e seus Desafios na Escola Andrews, tá certo? Uma outra coisa importante, você está assistindo agora esse treinamento. Esse treinamento está acontecendo aqui, mas ele vai estar gravado e vai ficar disponível aqui no canal do YouTube da PAC, mas também, através da plataforma da Escola Andrews, nós temos ali um curso específico intitulado
o Ministério da Família na igreja local, que vai estar ali no programa de formação de ministérios, em ministérios. Então, esse curso ele tem 16 aulas, e você vai poder ter muito daquilo que você está tendo aqui de forma rápida, de uma maneira mais organizada, em vários módulos, com muitas atividades para você fazer também. Enfim, é mais um serviço que o Ministério da Família está colocando para você, que é um casal de liderança na sua igreja local, e para outros que também queiram se preparar melhor para exercerem esse Ministério da Família na igreja local. Uma outra coisa importante, preste atenção. A partir de março, nós estaremos lançando para você um pequeno vídeo que estamos intitulando Minutos da Família. Esse vídeo ele vai ser semanal, ele vai ser compartilhado, vai ser publicado aqui pelo site, não é? Pelo YouTube da APAC, e você vai poder baixar, você se inscreve lá no nosso canal da Associação Paulista Central, você pode recebê-lo também pelos nossos grupos de transmissão, então é muito importante, e você pode replicar isso também para muitos amigos, muitas famílias, e cada semana, em uma dose homeopática de 5, 6 minutos, você vai recebendo uma motivação sobre família, sobre vários processos da nossa vida familiar. Então vai ser mais uma ferramenta que nós queremos oferecer através do Ministério da Família da Associação para a sua família, para as famílias da igreja. Então, a partir de março, em algum momento, nós vamos já começar a anunciar o lançamento do projeto Minutos da Família. Bem, agora, eu quero colocar para você também, de forma bem objetiva, algumas ideias. Você já ouviu falar muito bem pelo professor Eduardo sobre planejamento, você viu o pastor Erlo falando sobre liderança, você viu o pastor Alice falando da importância desse ministério na igreja local. Agora, nós estamos no contexto de comunhão, relacionamento e missão. E dentro desse contexto de comunhão, relacionamento e missão, eu quero sugerir, além daquelas datas que já estão ali no nosso calendário oficial, algumas ideias que você pode acrescentar, adaptar, que você pode ajustar à realidade da sua igreja. Nem tudo a gente consegue usar, mas uma ideia ou outra, ela sempre vai trazer um benefício. Olha, eu não havia pensado nisso, mas ouvi falar, deu certo em algum lugar, pode dar certo aqui. E você vai ajustando. Cada igreja tem a sua realidade, cada igreja tem a sua própria estrutura, né? Estrutura de pessoas, financeira, os seus diferentes recursos, ambientes e tudo mais. Então você adapta, você com muita inteligência. Eu sempre digo que nós, como associação, nós oferecemos o alicerce, um alicerce sólido, para que você, com muita sabedoria e com orientação de Deus, você construa as paredes, edifique um lindo ministério, não é? Para a honra e glória de Deus. Então, dentro, por exemplo, dos projetos de comunhão, o que nós poderíamos fazer? Olha, famílias em comunhão. Cada sábado, uma ou mais famílias são sorteadas na hora da oração intercessora, e a igreja, durante toda aquela semana, intercede por aquelas famílias. No sábado seguinte, aquelas famílias sorteadas e que a igreja orou, vai para o momento da oração intercessora, recebe uma cesta, oferece uma cesta para outras famílias também que seriam sorteadas. Isso cria um clima de unidade espiritual muito forte na igreja. Se você não fez, experimente, não custa nada. Uma cesta com alguns alimentos, com alguns livros importantes sobre família, o livro Lar Adventista, que muitas famílias nem têm. Você pode criar esse dinamismo de oração, de intercessão e de comunhão entre as famílias. Um outro projeto que eu desafiaria você, muito simples, não custa nada, basta boa vontade, é o projeto Pais de Joelhos, Filhos em Pé. Um culto por mês na igreja, antes de começar as atividades. Se a igreja começa o seu programa da Escola Sabatina às 9 horas, reúna os pais às 8 horas da manhã, e ali num ambiente
da própria igreja, uma sala separada, e ali os pais oram uns pelos outros, apresentam os seus problemas, as suas dificuldades, compartilham as suas angústias, e é muito bom a gente ver os milagres acontecendo, fruto de uma oração intercessora. Na verdade, a gente às vezes pensa em grandes eventos, mas o poder está na oração, está na comunhão, está nos joelhos dobrados diante do Senhor. Então, você como casal do Ministério da Família, você precisa colocar as famílias da sua igreja diante do Senhor, intercedendo por elas, não é? Um outro projeto, classe da Escola Sabatina de Pais. Quantos pais ficam sem o que fazer enquanto seus filhos estão ali na sua sala de departamento infantil? Eu já testei esse tipo de projeto em outras igrejas, reunindo os pais para não apenas o estudo da lição, mas para discutir temas alusivos aos filhos, com psicólogos, terapeutas, pessoas que podem, naquele momento, enquanto os filhos estão ali na sua salinha, os pais estão ali trabalhando, lendo, recebendo orientações, estão ali buscando crescer como pais, não é? O fim de semana com Deus, nós já falamos para você, está na data oficial do nosso calendário, é aquele final de semana do mês de junho. Você pode tornar esse final de semana realmente um grande momento para as famílias da igreja. SOS Família, você pode implantar isso também, que seria um culto a domicílio, né? Monte grupos de casais para realizar cultos especiais nas casas, em datas especiais ou em caso de necessidades especiais. Olha que coisa linda, que movimento extraordinário, se nós tivéssemos as famílias sendo direcionadas para famílias, para lares, e ali eles pudessem se reunir para um culto especial, em uma data especial ou em uma necessidade especial. Então está aqui, olha, SOS Família. Experimente cultos especiais de consagração. Converse com o seu pastor, converse com a sua liderança. Quem sabe você coloque ao longo do ano, no calendário da igreja, no planejamento da igreja, um culto especial para orar pelos filhos, um culto especial para orar pelos casais, um culto especial para orar por toda a família. É muito importante. Se a família estiver sólida, você sabe disso, se a família estiver abalizada nos caminhos do Senhor, a igreja vai ser sólida. Famílias edificadas espiritualmente é uma igreja forte espiritualmente. Então, reserve no calendário, diante de tantos sábados ao longo do ano, um sábado ou outro para ajudar as famílias da igreja. Grupos de estudo do Espírito de Profecia, né? O Departamento da Família pode promover durante o ano grupos de estudo do Espírito de Profecia com livros que tratem dos assuntos de família. Exemplo, Lar Adventista, Orientação da Criança, Mente, Caráter e Personalidade. Né? Esses grupos podem se reunir aos sábados à tarde, podem se reunir numa sexta-feira à noite, uma vez por mês, 2 vezes. Que gostoso, não é? A gente poder se reunir para crescer em nossa liderança, em nossa família. Pequenos grupos familiares, né? Formação de pequenos grupos, para durante a semana vocês estudarem temas bíblicos relacionados com a família. O pastor Edilson Valiante, inclusive, apresentou um curso bíblico, né, preparado com muito carinho pela divisão sul-americana, com temas importantíssimos, quase que um encontro de casais, diluídos em temas e, sobretudo, trazendo a doutrina, o foco da Bíblia. Então, aproveite isso, organize com os seus amigos, e você pode ter outros eventos também, simpósios de família, não é? Escolher aí os sábados à tarde para dedicar alguns sábados do ano para você ter temas para casais sem filhos, casais com filhos pequenos, casais grávidos e tantos outros temas que você pode abordar ao longo do ano, não é? Olha quanta coisa nós podemos encontrar dentro dos projetos de comunhão, não é? E você pode ter outras ideias. E ao longo desse nosso ano de trabalho, você vai poder compartilhar comigo outras ideias, e eu vou poder compartilhar com outras igrejas também. Isso é muito importante. Agora, algumas poucas ideias sobre projetos de relacionamento.
Olha aí, o Ministério da Família pode realizar comemorações especiais, né? Promover mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, um jantar para comemorar os aniversariantes. Olha que coisa linda, momento social, mas momento de confraternização. O jantar do Dia dos Namorados, uma ótima oportunidade aí também para você celebrar com o casal, ou até fazer um jantar de família no Dia dos Namorados. Afinal de contas, não é? Os filhos existem como fruto do amor, não é? É uma data especial. Os encontros de casais, que hoje, em função da pandemia, estão um pouquinho, não é, difícil de realizarmos, mas aos poucos as coisas voltam ao normal. Mas se você não pode ir para um hotel, faça na sua igreja. Faça sexta-noite, sábado à tarde, domingo pela manhã. O encontro proporciona, não é, um crescimento no relacionamento e também na sua socialização, né? O programa especial no Dia das Mães e no Dia dos Pais é uma recomendação, inclusive, da nossa União Central, que esse Dia dos Pais e Dia das Mães, o Ministério da Família promova bons programas e traga um bom conteúdo aí para a nossa igreja. Olha uma outra ideia, um piquenique de famílias. Uma palavra simples, não é? Piquenique. Um lugar ao ar livre, reúne as famílias, os filhos vão brincar juntos, vamos dividir a comida juntos. Isso cria o quê? Relacionamentos. Isso é muito importante, não é? Com todo o cuidado que estamos tendo na pandemia, mas a gente pode fazer isso, reunindo um grupo de famílias. Como também a gente pode, ao longo do ano, estabelecer uma gincana da família na igreja. E aí as mentes criativas elas vão trabalhar com ideias para que ao longo do ano essas famílias sejam desafiadas, atividades sociais, culturais, espirituais. Isso cria um relacionamento muito interessante na família da igreja. Olha quanta coisa, não é? E eu quero finalizar aqui com alguns projetos de missão. Falamos tanto de missão e eu acho que é importante que o foco da nossa família e das famílias da igreja seja cumprir a missão, levar famílias para o reino dos céus. Então, algumas ideias. Minha casa, uma igreja. A sua família pode abrir a casa para sediar palestras, né, que ajudem famílias vizinhas, ali, amigas, em diferentes aspectos. Vida financeira, educação de filhos, relacionamento conjugal e tantas outras coisas, né? Essas palestras podem ser a cada 15 dias, um mês, e isso vai realmente conduzir muitas pessoas para o interesse da Bíblia, estudarem a Bíblia, e você pode transformar a sua casa em uma pequena igreja. Famílias de esperança. Pastor Alice falou muito bem como você pode envolver a sua família no projeto da distribuição do livro, não é? Do Impacto Esperança, o livro da esperança. É uma forma interessante de você envolver a sua família na missão e as demais famílias da igreja também. Famílias do Bem. Eu denominei esse projeto Famílias do Bem, não é? Um projeto que incentiva cada família a tirar um dia para uma boa ação aos seus vizinhos, ajudando uma família do bairro, limpando a sua casa, pintando a casa, construindo uma cerca, um muro, colocando um telhado novo. Olha quanta coisa nós podemos, como família, fazemos por famílias que estão passando por situações de vulnerabilidade, né, ao redor da igreja. Não é? E isso vai ser um canal para levarmos também Jesus ao coração dessas pessoas. Cursos de cozinha vegetariana. Você se lembra quando o pastor Alice disse que o que eu posso fazer para integrar, para fazer parte do todo? Eu não sou um departamento sozinho. Ao contrário, eu preciso tornar o Ministério da Família, com outros departamentos, uma ferramenta de evangelização. Então, queridos, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos dar a certeza de que nós estamos fazendo o nosso trabalho para o engrandecimento do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus e, sobretudo, para tornar as nossas famílias mais estruturadas, famílias mais abençoadas, famílias mais preparadas para o reino dos céus. É para isso que o departamento do Ministério da Família existe. Eu espero que você tenha, ao longo desses momentos, desses minutos que nós aqui passamos juntos, eu espero que você tenha assimilado um pouco daquilo que é
a nossa responsabilidade ao assumirmos essa função como líderes do Ministério da Família. Deus quer abençoar você. Eu tenho certeza, e eu vou falar aqui de maneira muito sincera ao seu coração nesse momento. E falo não apenas como líder do Ministério da Família aqui na PAC, mas falo como alguém que entende perfeitamente o que é viver alegria, de ter uma família bem estruturada, mas também sei dos desafios que muitos de nós enfrentamos em nossa própria família. Eu sei que, ao você assumir esse departamento, pode ter passado na tua mente assim, olha, o que vou fazer, como fazer. Pode ter passado na tua mente a dificuldade que você talvez vai ter em relação aos recursos humanos, aos recursos financeiros. Eu sei que tudo é muito complicado e não é tão simples assim. Mas eu sei de uma coisa também. Se a bênção de Deus estiver com vocês, se a bênção de Deus estiver norteando o trabalho de vocês, eu não tenho dúvidas de que todos os obstáculos, eles serão derrubados. Deus vai dar a você um ano de muitas vitórias. Deus vai dar a você um ano de grandes realizações. Deus vai dar a você um ano de grandes bênçãos. Eu não tenho dúvidas disso. E eu quero ter a certeza de que quando esse ano acabar, nós olharmos para trás, nós vamos dizer assim: Senhor, obrigado pelo privilégio. Obrigado pela oportunidade. Obrigado porque o Senhor esteve comigo. Valeu a pena cada tempo, cada minuto, cada recurso, cada esforço que eu coloquei para ver aqui a minha família, as famílias da igreja, mais preparadas para o reino dos céus. Que Deus te abençoe. E eu vou fazer um apelo para você. Revise esse conteúdo quantas vezes for necessário. Pare o vídeo, copie as ideias, entenda a filosofia e aplique na sua igreja. E só assim você vai ter uma liderança de muito crescimento e de muitas bênçãos. Eu quero orar por você, concluindo isso. E antes da oração, naturalmente, quero aqui agradecer você por estar aí conosco, participando desse treinamento mesmo online. Gostaríamos até de ter estado pessoalmente, você sabe disso. Quero agradecer aqui a todos que participaram comigo aqui desse encontro, ao Eduardo, quero agradecer ao pastor Erlo, quero agradecer ao pastor Edilson Valiante, quero agradecer ao pastor Alace, quero agradecer a todos vocês e a Deus por Ele nos dar a oportunidade de podermos estar juntos, mesmo à distância, e podendo revisar, aprender, discutir essas coisas tão importantes para o crescimento do Ministério da Família na igreja local. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um ano de grandes bênçãos e grandes realizações. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de passarmos juntos esses momentos, conversando, aprendendo, tendo uma visão maior desse tão importante ministério para a igreja, o Ministério da Família. Se o Senhor nos chamou para esse ministério, com certeza o Senhor vai nos capacitar. Então, Pai, tome cada casal que lidera o Ministério da Família nas diferentes igrejas da nossa associação. Que eles sejam imbuídos do Teu poder, que eles sejam abençoados, que eles sejam a cada dia fortalecidos e que, Senhor, eles estejam para sempre nas Tuas mãos e que através deles o Senhor realize uma grande obra nas igrejas, nas famílias e nas vidas que estarão sendo lideradas por esses líderes chamados e escolhidos pelo Senhor. Então, Pai, dá-nos o que precisamos. Alimente-nos, Pai, cada dia e nos abençoe durante todo esse ano. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e que
o seu ano seja um ano de grandes bênçãos e de grandes vitórias.